Espírito Santo, Tu tens o controle dessa noite. Obrigada pela Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Lucas 24. Aparecendo já? Beleza. Está na NVT? No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando especiarias que haviam preparado e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Então, no túmulo de Jesus, o túmulo estava coberto, estava fechado, os homens colocaram uma pedra enorme em cima para lacrar ali o local. Guardas foram colocados à porta daquele túmulo para que nada acontecesse, para que nada desse errado e o morto ficasse lá. Mas eis que, né, Deus tinha planos diferentes da humanidade. Olha que coisa diferente, não é mesmo? Deus tem planos diferentes dos nossos. E quando elas chegam, estava o túmulo aberto. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus. E, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Até aqui, por enquanto. Essas mulheres chegaram lá. Quando acontecia de alguém falecer naquela época, os judeus tinham uma série de tradições, uma série de coisas que deveriam ser cumpridas. E uma delas é que eles não poderiam tocar em mortos, porque na hora que tocassem nos mortos, tinha todo um processo de purificação, que eles deveriam ficar longe da cidade, teriam que se lavar sei lá quantas vezes, até que eles pudessem de novo estar ali, né, perto das pessoas novamente. Está tudo lá no Antigo Testamento, você pode ler à vontade Levítico, que vai ser bem divertido. Ótimo. Só para conhecimento, tá, gente? Por favor, não me ignorem, não me entendam mal. Mas aquilo lá era feito para a purificação, era o que eles acreditavam, era dessa forma que eles viam. E a gente não vê homens indo até o túmulo para purificar Jesus. A gente vê mulheres. Nosso cuidado materno, né? Nossa característica cuidadora, nossa característica protetora. Tudo proposital, tudo intencional. Elas vão lá até aquele lugar para cuidar de Jesus, para cuidar do corpo. Porque ele tinha falecido na sexta-feira à noite, tarde, e após a viração do dia, eles entravam no Shabat, em que as pessoas lá não podem fazer absolutamente nada. Na época não poderiam fazer nada, hoje já tem uma certa liberdade, mas os judeus tradicionais, até hoje, viração do dia, eles não fazem mais nada. Quem esteve aqui no culto de domingo? O pastor Gabriel contou a história do rapaz que não podia desligar a torradeira, que a gente não sabe como a coisa aconteceu. Mas fato é que, para o judeu, ele não pode quebrar o ciclo das coisas naturais. Ele não pode quebrar o ciclo da natureza. Então, lá em Israel, até hoje, se você vai no restaurante, existem umas canecas, porque eles não podem cortar o fluxo da água que cai da torneira. Eles não podem ligar a luz, desligar a luz, eles não podem ligar o ar-condicionado, eles não podem apertar o botão do elevador. Então, tem um elevador, que é o elevador do Shabat. Que esse elevador, ele sobe e desce durante todo o período do Shabat, parando em andar. Então, se você tiver o azar de entrar no elevador do Shabat, você vai demorar para chegar onde você quer. E aquelas mulheres estavam lá fazendo isso,
não muito preocupadas se elas teriam que fazer purificação ou não, elas só sabiam que elas tinham que cuidar do corpo de Jesus. E o que me chamou a atenção nessa parte da história é que elas estavam indo fazer algo comum. Não era nada extraordinário. Domingo de manhã, o corpo estava lá desde sexta-feira. Até o terceiro dia, eles acreditavam que a alma poderia voltar. Uma coisa parecida. Mas fato é que elas estavam lá fazendo algo comum. Assim como você e eu fazemos coisas comuns, ordinárias, corriqueiras, comuns. E elas foram lá com o coração doído para cuidar daquele que seria o Salvador, para aquele que seria o Redentor, para aquele homem que mudou a vida delas. E aí, quando elas chegam lá, elas se deparam com essa história, o túmulo estava vazio. E elas olham para o anjo, para os dois anjos, né? Homens resplandecentes. E aí, eles fazem para ela a pergunta: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E eu perguntei: Deus, qual é? Né? Porque quando estava preparando a palavra, eu não tinha nada pronto. Só me vinham algumas ideias, assim. E eu, o que você quer falar com isso? E aí, hoje, vindo para cá no carro, que bom, né? Poder contar com o Espírito Santo. Deus falou comigo assim: no mundo é assim. A gente procura no mundo aquele que vive. A gente procura no mundo aquele que nos vai resgatar. A gente procura nos relacionamentos aquele que pode saciar a nossa sede. A gente procura nos casamentos a resposta para a nossa dor. A gente procura nas pessoas a afirmação que a gente deveria ter em Deus. A gente procura nas coisas, nas pessoas, nos relacionamentos, no dinheiro, nas roupas, nas compras, nas lojas, na internet, no Instagram, no Pinterest. A gente procura no mundo aquele que vive. E a gente nunca vai encontrar lá. Porque não é lá que ele está. A gente não vai encontrar a solução do que a gente está buscando em nada dessas coisas. Porque todas essas coisas são passageiras, mas há uma fome dentro da gente. Há um lugar dentro de nós que carece, que precisa, que tem fome e sede dele. Que tem fome e sede daquele que, como ele falou para a mulher samaritana, que ele poderia matar a sede dela. Ele que sacia a nossa fome e a nossa sede por justiça. Ele pode. Ele pode fazer essas coisas. Mas, infelizmente, a gente procura no mundo. A gente procura nos relacionamentos. Eu estou falando isso porque eu sei que, como é o coração da gente, eu já estive lá também. A gente procura nos relacionamentos respostas. A gente procura nos relacionamentos, nas coisas, nas compras, a gente procura lá uma afirmação para entender quem a gente é. Porque a gente cresce com tantas vozes, dizendo tantas coisas, que você é muito maravilhosa, mas que você não vale nada. Que você tem tudo, mas se sente vazia. Quais as vozes que vocês ouvem? Quais as vozes que vocês ouviram quando vocês eram crianças? Quais as vozes, o que falaram quando vocês eram adolescentes? O que é que moldou a sua identidade a ponto de você não se achar importante o suficiente para ser feliz? O que te falaram a ponto de você não acreditar que você poderia ser alegre?
O que te falaram a ponto de você se manter no relacionamento abusivo, mesmo sabendo que isso não é legal? Ou sonhos que você olha e fala, nunca vai acontecer. Melhor nem sonhar. Quem disse isso? Quem mentiu para você? Quem falou para você que você não era merecedora? Quem falou para você que você não era suficiente? A gente cresce numa sociedade e, assim, não sejamos hipócritas a ponto de achar que é só o Instagram que deturpa a nossa personalidade, porque senão a gente não teria chegado até aqui com tantas referências. Cosmopolitan, Cláudia, sei lá, as revistas antigas que tinham, que as mulheres se moldavam aquilo lá também. Criamos um padrão de beleza inatingível. E a gente olha e faz de tudo para chegar lá. Faz de tudo para chegar naquele relacionamento, faz de tudo para chegar naquele trabalho, faz tudo para chegar naquilo tudo. Cansa e continua vazia. Cansa e parece que as coisas continuam sem fazer sentido. Aonde foi? Em que momento é que nós achávamos, ou que nós achamos, que o nosso valor estavam nessas coisas? Quem te disse que o seu valor está nisso? Quando a gente vê lá em Provérbios 31, que é a mulher perfeita, quase inatingível, né? O valor dela vale mais do que 1000 rubis. O seu valor vale mais do que 1000 rubis. Mas te disseram outra coisa. E você acreditou. E você acreditou. E eu acreditei. E porque nós acreditamos, nós vivemos conforme aquilo que cremos. Necessariamente. Para o bem ou para o mal. Necessariamente. Se você acredita que você não tem valor, você vai viver como quem não tem valor. Você vai agir como quem não tem valor. Você vai se sujeitar a como quem não tem valor. Se você acha que você não é merecedora, na primeira oportunidade de um emprego legal, de uma vaga legal, você vai olhar para ela e vai falar assim, eu não consigo não, é difícil demais para mim. Porque você acha que você não consegue, porque mentiram para você. E aquelas mulheres estavam ali fazendo coisas comuns como você e eu. E elas escutaram uma verdade. Ele ressuscitou. E elas estavam lá nesse jardim da ressurreição quando elas viram isso. E eu quero te dizer que Ele ressuscitou para você também. Ele ressuscitou também para te dar sonhos novos. Ele ressuscitou também para te dar uma vida abundante. Sim, nós temos a vida eterna, mas sim, Ele fez para que nós aproveitássemos aqui também. Então, a gente tem agora o Espírito dentro de nós, que eu falei isso no mês passado, a gente tem dentro de nós o Espírito Santo que nos capacita para todas as coisas. Tem um outro versículo que fala que Ele nos capacita para toda boa obra. Aqui também. E aí a gente tem o Espírito Santo em nós para nos lembrar das verdades de Deus. Mas que verdades são essas? São as verdades que estão na palavra. São as verdades que dizem quem você realmente é. Quão preciosa você é. Quão valorosa você é. Quão incrível você pode fazer as coisas. Jesus andou com homens e mulheres, mostrando para eles todos os dias as coisas incríveis que eles poderiam viver juntos com Jesus. Jesus não estava ali para mostrar para eles apenas o que ele estava fazendo, ele estava mostrando para eles um novo estilo de vida.
Aqueles homens, aquelas mulheres viviam dentro de rituais e ele falava assim: eu vou cumprir o ritual, mas deixa eu te mostrar uma coisa diferente. Quando ninguém podia tocar no leproso, ele foi e tocou. E ao invés dele ficar com a lepra, o leproso ficou curado. O evangelho gira diferente do mundo. As verdades de Jesus para a nossa vida são diferentes do mundo. Quando o mundo vira para você e fala que você é aquilo que você faz, Jesus vira para você e fala: você é, portanto você faz. Você é primeiro. Primeiro você é filha. A gente teve um café com o pastor aqui no sábado passado, e algumas pessoas vieram falar comigo, e eu explicando que nosso chamado aqui no Xi é resgatar essa identidade. Porque é isso que a IDE acredita. Nós acreditamos a nossa identidade de filhos. Nós acreditamos que Deus é nosso Pai. E se Ele é nosso Pai, e é um Pai bondoso, e é um Pai amoroso, existe uma nova forma de entender a paternidade e a filiação. Então, o nosso objetivo aqui é que você entenda que você é filha. E o que é uma filha? O que faz uma filha? O que faz ela para merecer o amor do pai? Ela existe? Ela existe. Tá ali a Fê, essa semana, colocou a foto da Malu andando, a coisa mais pequenininha. A mãe está filmando a criança andando, gente. O que Jesus filmaria se visse a gente? Ele nos chamou para ser. E conforme a gente vai sendo transformado. Conforme a gente olha para o nosso Pai e aprende. Porque Jesus disse que ele só fazia aquilo que via o Pai dele fazendo. Se ele fazia aquilo que via o Pai fazendo, e se nós olharmos para Jesus, e a Bíblia fala para nós olharmos para Jesus, está lá em Hebreus, se nossos olhos estiverem fixos nele, nós vamos fazer como ele. Mas a gente tem que ler a Bíblia para entender e para conhecer e para saber quais são as verdades. Mas a gente tem que conhecer a palavra. Só que a palavra sem o Espírito Santo, ela é fria. Mas ele também nos deu o Espírito Santo. E aí a gente começa a aprender a ter relacionamento com ele. A gente abre a porta do nosso coração para que ele entre e faça uma revolução. Que dói. Dói muito. A Bel está assim. Eu estava no grupo ontem na casa da Bel e a gente tendo um momento de conversas ali. E a gente começou a falar testemunhos de como a gente encontrou Jesus. E cada uma de nós tem um testemunho diferente. Se você ainda não encontrou Jesus, seja bem-vinda. Em breve você vai chegar lá. Nem tarda, nem demora. E é muito legal quando a gente começa a ouvir histórias loucas de como Jesus te encontra. Elas estão rindo porque estava tudo junto ontem. Qual é a sua história louca com Jesus? Eu lembro de uma vez, eu conheci Jesus com 33 anos. Tem uma régua de vida para trás. Que bom que ele me encontrou. Eu contei para elas que eu tive um sinal, vamos dizer assim, de Jesus quando eu tinha uns 16, 17. Mas eu não entendi e não tive ninguém para me mostrar o caminho. Mas você pode ser o caminho de alguém. Você pode ser aquela que vai apontar a direção para alguém. Mas isso é uma outra história. Porque aquelas mulheres estavam ali, fazendo coisas comuns, como você e eu.
sendo transformadas como você e eu. E aí, em um determinado momento, ele fala que as mulheres ficaram amedrontadas. E eu não sei você, mas eu acho que se eu visse Jesus, ou se eu visse esses anjos depois ali, eu ia ficar com medo de verdade. Mas eu fico espantada quando eu leio a Bíblia, porque essas pessoas elas não tinham medo. Maria viu um anjo. Coisa mais comum. A outra falou com a serpente. Daniel viu o anjo. Nós tínhamos um negócio assim, tipo, comum. Aí elas veem os anjos e ficam amedrontadas. Certamente eu teria corrido. E do que a gente teme quando a gente se aproxima de Deus? A gente teme perder o nosso status quo, a gente teme perder o nosso conforto, a gente teme perder o nosso relacionamento que não está valendo mais nada, a gente teme perder o nosso status, a gente teme perder a nossa dignidade, a gente tem medo de perder o que as pessoas vão falar da gente, o que minha família vai pensar. Do que a gente tem medo? Do que a gente tem medo? Que vergonha é essa de dizer que, ou viver, não vou nem dizer, porque dizer todo mundo fala, mas de viver o Evangelho. E não é o Evangelho que você tem que estar maltrapilho, não é isso, não, é viver o Evangelho em que o seu coração está entregue, verdadeiramente entregue, realmente entregue. Entregue para quê? Para viver de uma maneira extravagante? Para viver sem saber o amanhã? A gente não sabe o amanhã e a gente tem uma sensação ridícula de controle. O que é que você pode fazer com o teu amanhã? Mas ele te convida para viver agora. Agora. Uma vida plena agora. Mas a gente tem medo. E aí a gente vai atrás de outras pessoas, como elas fizeram. Elas foram guiadas até lá, falou, vai lá e fala com eles. E aí elas vão, procuram os discípulos, conversa com eles. Tem uma outra passagem que vai contando com mais detalhes, né, que Pedro sai correndo, aí João passa na frente dele, mas João para na frente do túmulo, Pedro entra. As coisas que eu fico pensando, por que um entrou, o outro parou, mas Pedro entra e vê os lenços, vê as coisas lá e sai e fala, não, realmente aconteceu alguma coisa aqui. E aí a gente vai lá agora em João, no capítulo 20. A gente vai navegar por essa história só mais um pouquinho. Capítulo 20, versículo 11. Porque nessa história toda elas vão, saem correndo, chamam os discípulos, elas voltam, Maria Madalena volta, Pedro entra, João olha de fora, eles saem andando, mas ela fica. Porque eles olharam e falaram assim, aconteceu alguma coisa. Realmente ele não está aqui. E, gente, a gente tem que entender que a gente sabe o final da história. Elas não sabiam. Esse povo não entendia ainda o que tinha acontecido. Então, ela está ali do lado de fora. Ela se abaixa, olha lá para dentro, vê os anjos, né, vestidos e tudo. E a hora que ela sai, ela ouve uma voz e ela vê um jardineiro. E é nesse ponto que começou a falar comigo no dia que eu ouvi Deus falando comigo para a gente voltar para o Jardim da Ressurreição. Porque muitas vezes a gente ouve essa voz que parece familiar, mas eu não sei que voz é essa. E ela vira para aquele homem e fala, acha que ele é o jardineiro, né? Cuidava ali do jardim, e vira para ele e fala, se você levou o meu Jesus, traz ele de volta para mim. Eu quero ir lá buscá-lo. E aí ele vira e fala para ela, Maria.
Maria. E ela imediatamente reconhece que é ele. Quando foi que Jesus te chamou pelo nome? Você consegue voltar lá nesse momento? Em que ele te chamou pelo nome? No encontro que eu estava quando eu me batizei em 2009, a gente teve várias experiências, assim, era realmente o encontro, como a gente chamava, era tremendo. É realmente transformador. E a partir daquele período de mais ou menos 3, 4 meses, eu decidi que eu queria viver para Jesus. E eu me lembro de falar com uma amiga minha, eu não nasci para ficar no banco. Eu falei, eu nasci para ser engrenagem. Eu queria fazer a máquina funcionar. Eu queria fazer o evangelho ser falado. Eu queria ver o evangelho sendo vivido. Eu queria ver o evangelho transformando a vida das pessoas. Eu queria ver o evangelho, eu queria ver as mulheres vivendo aquilo que eu estava vivendo. Porque dentro de mim eu estava destruída. Eu estava destruída e eu achava que a minha vida estava ok. Acredite ou não. Eu estava com um carro na garagem, um apartamento para morar, um trabalho legal, um namoro ok, amigos. E, de repente, no ano, eu falei, vou cuidar da minha vida espiritual. Seja lá o que isso quer dizer. Mas quando eu encontrei Jesus, eu vi o tamanho do rombo. Estou 33 anos sem Jesus, gente. Dá para fazer um estrago? E eu que achava que estava ótima, descobri que eu me sentia órfã. Eu que estava ótima, descobri que os meus relacionamentos estavam baseados na minha falta do meu pai. Eu que achava que estava ótima, não entendia porque qualquer um que olhasse para mim e falasse linda, eu já desmontava. Mais alguém? Não precisa levantar sua mão, não. 33 anos faz um estrago. Nada comparado ao que Jesus pode fazer. No dia que eu desci nas águas do batismo, alguma coisa aconteceu dentro de mim, que eu nunca consegui entender, e até hoje eu não entendo. Mas eu sei que eu fui transformada ali, porque as coisas não faziam mais sentido para mim. O relacionamento que eu estava, que parecia ok, ficou sem sentido. Ter um carro era legal, mas... O apartamento era legal, mas... E eu tinha vindo de uma situação financeira bem complicada anos antes. Então, aquilo ali para mim era tipo a minha segurança. E aí, de repente, aquilo não estava fazendo mais sentido. E a única coisa que eu queria fazer era ir para a igreja, que a gente ficava lá na Asa Norte. A gente tinha um culto na sexta-feira, que era o culto do Shabat. A gente acreditava de uma outra forma algumas coisas, mas a gente ficava ali, era um culto de adoração e era maravilhoso. E quantas vezes eu chorei ali naquele lugar. Quantas vezes eu pedi para Deus, me muda, me molda, me transforma. Tira esse buraco de dentro de mim. Cala essa voz na minha cabeça que diz que eu não sou suficiente. Me mostra quem eu sou de verdade. Transforma a minha visão a respeito das pessoas. Muda meu coração. E aí eu começava a ler a palavra e eu lia, porque Deus troca o coração de pedra por um coração de carne. Eu falava, eu quero um coração de carne. Eu quero um coração que bata com alegria de novo, porque eu sei que a minha alegria aqui é falsa. Minha alegria está nas coisas, não está em ti.
Minha alegria está no meu trabalho, não está naquilo que eu sou. Me muda aqui dentro. Eu lembro que a igreja era, sei lá, a igreja era um terço disso aqui. E eu ia para o fundo da igreja e eu chorava. Eu precisava de Jesus. Eu preciso de Jesus. Desesperadamente. Porque basta eu tirar os meus olhos dele assim, que eu começo a colocar valor nas coisas de novo. Basta eu tirar meus olhos dele assim, que eu acho que se eu fizer algo melhor, as pessoas vão olhar para mim. Basta tirar os olhos assim. E você perde o foco dele. Mas ele te chama pelo nome. Porque ele habita em você agora. Ele não é mais um Deus distante. Ele é um Deus presente. Nós somos um com Ele. A oração de Jesus foi que eles sejam um contigo, assim como eu sou um contigo. Nós somos um com Cristo. Nós estamos nele, enxertados nele, amarradas nele, costuradas nele. E em Cristo, nós somos mais que vencedoras. Em Cristo, nós temos um lugar. Em Cristo, nele, nós temos esse lugar. E aí não importa mais se você faz ou não. Não importa mais se você tem ou não. Te importa que quem você tem. E você tem Jesus. E é incrível porque essa mulher foi andando, querendo contar para todo mundo. E talvez você, em algum momento da vida, no teu relacionamento com ele, ou se você está começando, ou se isso até hoje você vive, você tem uma ansiedade de contar Jesus para os outros. Você quer que as pessoas vivam o que você viveu, porque é libertador. É libertador, não tem outra palavra. A quem você procura? A quem você procura? Se você estivesse no jardim hoje, a quem você procuraria? Será que você realmente procuraria Jesus? Honestamente, talvez não. Mas Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Maria. Uma identidade, um nome. Você tem uma identidade que foi Ele que te deu. Muito antes de sermos formadas e de já saber exatamente quem éramos. Eu acho lindo isso e misterioso ao mesmo tempo, porque é incrível que fomos colocadas nesse tempo, nessa hora. Por que estamos aqui nesse tempo, nessa hora? Por que conhecemos as pessoas que conhecemos? Qual é a nossa função enquanto carregadoras do Evangelho, da verdade da vida? Qual é a nossa função no lugar onde estamos, na família que temos, no relacionamento, no casamento que estamos? Qual é a nossa função como mãe nesse tempo, nessa hora, carregando o Evangelho? O que é que você pode fazer com essa arma? Porque o Evangelho é uma arma de amor. Vamos ler o último versículo, está lá em Mateus 28, 8 e 9. Vocês estão tão quietas hoje, gente. Meu Deus do céu. Estou tão profunda assim, vocês não estão entendendo nada, das duas uma. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho,
No caminho, elas estavam desesperadas para correr atrás deles. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. E elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. É hora da gente correr para Jesus. É hora da gente correr para Jesus. É hora de a gente correr para Jesus sem medo. Olha que o versículo continua. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos. A quem? De quem? De Jesus. Lembra que ele fala, já não os chamamos mais servos, mais amigos? Agora ele não chama mais amigos, ele chama de irmãos, porque ele foi o primogênito de todas as coisas e nós, aqueles que fomos enxertados na videira, e agora nós somos com ele. Nós somos como ele. Somos filhos de Deus como ele, porque ele fez. Vamos correr para Jesus? Nosso lugar é voltar ao jardim da ressurreição, onde tudo começou. Onde o nosso relacionamento com Jesus começou. Aonde nós fomos transformadas por Ele, aonde tudo começou. Quando a gente volta e pensa no Éden, é óbvio que a gente volta à origem de quem nós somos. Mas eu creio que Deus tem essa noite um convite diferente para a gente voltar ao lugar e o momento em que a gente se encontrou com Jesus pela primeira vez. Amém? Vamos fazer uma ação, uma atividade. Vamos pensar sobre isso?